Shalom a vocês todos. Só para quem quer paz, saúde e integridade. Shalom a vocês. Aleluia. A nossa leitura está no livro de Samuel, capítulo 1. Eu quis falar sobre este assunto aqui no culto passado e acabei sendo levado para outro lado. Eu tenho uma triste notícia para dar a vocês. Quem é que quer ouvir uma triste notícia? Só tem algumas pessoas. É que os nossos jovens não estão vindo às reuniões dos jovens. Isto é uma notícia muito triste. Uma igreja que os jovens não se interessam a própria reunião delas está fadada ao fracasso. Jovens é a esperança do amanhã. Então está dizendo que se eles não se interessam, as coisas não vão bem. Queria convidar, queria pedir, queria insistir com os pais. É uma situação, às vezes, até, de certa maneira, incômoda. Eu tenho em casa 3 filhos. Outro dia eu precisei de falar com uma e disse: por que você não está indo na reunião dos jovens? É porque eu já sou madura, já não estou mais na classe dos jovenzinhos, já estou lá com os... Ela já tem uma certa idade. Eu disse: e o que isso tem a ver? Está na hora daqueles que são mais maduros ajudar os que são mais jovens. E eu disse em casa: se você não vai, você me atrapalha, você é um péssimo exemplo para mim. Então eu quero dizer a todos os jovens que estão aqui: se você não vem, você é um péssimo exemplo para outros jovens, porque eles vão seguir o seu exemplo. E quero pedir aos pais não deixar seus filhos em casa. Que hora começa a reunião dos jovens aqui? 5 horas no sábado, uma vez por semana. Será que não dá para sacrificar? A outra nota vem dos diáconos dizendo que o culto está começando às 6 horas e os irmãos nem chegaram, começam a chegar depois das 6h30. O culto começa às 6, sabe? 6h30, aliás, né? Os irmãos estão chegando bem depois. Então, vamos organizar isso aí. A terceira nota que eu tenho para dar é a partida do irmão José Marques. Congregou conosco aqui muitos anos. E hoje mesmo eu estava vendo a fotografia dele. Está aí? Está aí. Muitos anos o irmão José Marques congregou conosco. E o filho dele está aqui assentado, aqui, né? Já acompanhava o pai e deve continuar acompanhando, para chegar do outro lado, para ficar com ele para a eternidade. Não é? Então, nossos sentimentos a este irmão e a família. Amém? Amém. Nossa leitura está no capítulo 1 de Samuel. E eu quero ler o primeiro verso. E você depois pode, se quiser, deixar sua Bíblia aberta. Eu vou tratar porque o livro de Samuel, ele é de uma amplitude muito grande. Só o primeiro capítulo nós temos muitos tópicos diferentes para estudar aqui. Não quero dizer que vai ser uma mensagem, mas um momento de meditação na palavra. Amém? Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu.
Este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Vamos orar. Pai, que a tua palavra alcance os nossos corações. Em nome de Jesus, e que ela seja cura, libertação, esclarecimento, e por que não dizer um preenchimento do Espírito nas nossas vidas. Em nome de Jesus oramos. Amém. Assentai-vos. Vamos todos dizer: a Bíblia é um livro de Deus. Como é que a Bíblia começa? Ela é escrita, os seus 5 primeiros livros, por Moisés. Mas Moisés, ele é um homem que viveu exatamente no dia em que Adão nasceu. Foi? Não? Tem certeza que não? Foi o Adão nascendo e o Moisés também. Não foi? Então como é que ele vai escrever uma coisa quando ele não estava lá para relatar os fatos? Esse é o primeiro dos pensamentos para que você entenda. Vamos lembrar que a igreja de Manaus e de Brasília também estão na conexão, e vamos dizer para eles: o Senhor vos abençoe. Eu quero lembrar aos irmãos de Brasília que, se Deus permitir, dia 30 e 31 eu vou estar em Brasília, período da Páscoa. Então, a primeira coisa que descobrimos é que Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros, viveu 2.500 anos depois de Adão. E como é que Moisés pôde coletar todas as informações de como Deus criou, organizou e preparou todas as coisas sobre a terra? Quem foi o escritor? Quem foi que deu para ele os relatos? Então a gente já começa a entender que a Bíblia não é produzida pela mentalidade humana. Deus pegou Moisés, que era um profeta. Diga aí, um profeta. Um profeta no Velho Testamento é um vidente, é um que tem visões. Para você entender o que é um vidente, é um homem que nasce diferente de mim e de você. Ele nasce, irmão H, e você tem a sua primeira consciência aqui e a sua subconsciência lá atrás. Mas ele tem a consciência e o subconsciente juntos. Então a primeira coisa que você sabe é que ele sai desta primeira consciência e entra na subconsciência diferente de mim e de você, que para entrar no subconsciente nós precisamos de dormir. E ele é acordado, então com os olhos abertos ele pode ver coisas que um homem comum não vê, com os olhos abertos. Então assim aconteceu com Moisés. Moisés foi levado em uma visão há 2.500 anos atrás, eu quero dizer, antes dos 2.500 anos. Ele foi levado de volta quando não havia nada, quando tudo era sem forma e vazio. Então ele foi levado de volta na eternidade e Deus o leva numa visão, e esta visão é o desenrolar de um filme na sua mente. Vai passando uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, e então ele vai visualizando, vê a grande explosão, vê a luz aparecendo, vê a terra sem forma, vê Deus organizando o planeta, vê Deus colocando o homem sobre a terra, vê Deus
dando o homem autoridade sobre tudo, inclusive para dar nome aos animais, vê a queda. Vê como tudo aconteceu na queda. E vê também o que aconteceria depois de tudo isso. Então Moisés relata todos os acontecimentos, inclusive o dilúvio, a Torre de Babel, o chamamento de Abraão, a peregrinação de Abraão. Ninguém contou isso para Moisés. Deus o mostrou em uma visão. Como tudo aconteceu, a peregrinação de Isaac, de Jacó, os fatos que aconteceram com José, a ida para o Egito, todas estas coisas foram mostradas em visão. E chegou a hora em que Deus chamou Moisés, ele sem entender, ele não tinha tido a visão ainda, do que Deus haveria de fazer com os descendentes de Abraão. Então você tem o Êxodo, o segundo livro, a saída, a abertura do mar. Aí Moisés estava em loco, no local presente, relatando os fatos como aconteceram, a purificação das águas de mar, a peregrinação no deserto, a chegada em Cádiz Barneia, que era o momento em que Israel deveria avançar e ter a terra, e o momento em que eles duvidaram. Todas estas coisas foram sendo relatadas. As etapas da viagem, como Deus permitiu, sabe, cada uma destas etapas, e por fim, a ida dos espias à terra de Canaã, e a notícia que trouxeram desastrosas para fazer o povo desanimar. Então vem a determinação de Deus, dizendo: eu tomei uma decisão. Não queira esperar Deus decidir por você desta maneira. Tomei uma decisão que este povo não vai herdar a minha terra. Eu juro que eles não herdarão. E que eles vão viver o que eles mesmo quiseram. 40 dias os espias estiveram na terra de Canaã, olhando o que eu havia prometido, e 40 serão os anos da peregrinação no deserto, rodeando as montanhas de Seir, vivendo em círculos sem sair da mesma condição durante 40 anos, até que morra o último destes que duvidou da minha palavra. Esta foi a determinação. E nós entendemos que temos no livro de Números a quantidade de pessoas que estavam no deserto. Temos no livro de Levítico as determinações e decisões de Deus, como aquele povo haveria de ser regido. E quando chegamos em Deuteronômio, eu estou passando rapidamente para que eu chegue lá em Samuel. Quando chegamos em Deuteronômio, nós temos os últimos dias da vida de Moisés. Foi a sua última aparição. Ele aparece publicamente pela última vez e faz o seu último discurso. E o seu último discurso é o levantamento desde a saída de Israel da terra do Egito até o momento em que estavam vivendo. E agora, diante da terra de Canaã, em cima do monte Nebo, ele pode ver lá embaixo a Jericó, e pode ver que agora os problemas seriam outros. Não seriam mais serpentes, não seria mais deserto, mas seria enfrentar os hábitos das nações com quem eles haveriam de conquistar. E se foi difícil permanecer sem murmurar, sem reclamar, sem maldizer durante 40 anos, e apenas 2 conseguiram fazer isto, imagine quão mais difícil seria a posição agora de tomar e atravessar para o outro lado e enfrentar tentações que eles nunca tinham enfrentado.
Eles nunca tinham visto o que eles iam ver. E eu quero dizer para você que quanto mais nós estamos nos aproximando, preste atenção, do final, da hora da chegada, as tentações têm se multiplicado. A forma de prender as pessoas, de atrapalhar as pessoas, tem sido diferentes. São dardos inflamados do maligno, é um diabo que trabalhou um programa, escute bem o que eu quero lhe dizer, para que você não alcance a promessa. Você acha que o diabo quer que você alcance, ou você acha que o diabo quer que você fique fora? Eu não ouvi. Então, por certo, você não pode ignorar que existe um projeto para atrapalhar você. E este projeto é diferente dos passados. Todos nós estamos vendo que as coisas estão mudando rapidamente. Os costumes, os hábitos, a maneira, e eu quero dizer para você, a vida dos crentes. E eles não percebem que tudo isto são astutas ciladas do diabo. São projetos, são planos preparados. Então Moisés adverte o povo e disse: eu estou falando isto porque eu quero dizer a você, preste bem atenção, que Deus é capaz de riscar você do seu livro. E apagar o seu nome debaixo dos céus, como ele fez com alguns. Então Moisés, no livro de Deuteronômio, mostrou para o povo todas estas coisas e termina numa situação bastante intrigante. Moisés sobe ao monte, se despede do povo e Deus o recolhe e o seu corpo nunca foi encontrado. A pergunta é: por que nunca encontraram o corpo de Moisés? Foi ou não foi Moisés sepultado? Morreu ou não morreu? Onde foi e o que foi que aconteceu com aquele corpo? Quando nós não temos uma resposta para isso, a Bíblia diz que ele morreu e foi sepultado. O que foi feito com o seu corpo, você só pode encontrar no livro de Judas, quando Judas vai descrever sobre o acontecimento da partida de Moisés, e ele descreve assim, que o arcanjo Miguel, disputando sobre o corpo de Moisés com Satanás, o diabo queria pegar, e Miguel estava ali. Disse: não é propriedade sua. Não, mas ele se rebelou, ele pecou, ele quebrou os tipos, e Deus disse: mas eu já enviei meu anjo aqui. Isso é uma impressionante. E naquela hora final, há alguma coisa que estava intercedendo e interceptando os planos do diabo. E a Bíblia disse que Satanás pleiteou e o arcanjo Miguel, entendendo, é uma coisa que você precisa parar para entender, respeitando aquele momento, não ousou proferir juízo inflamatório nem contra o diabo, mas disse assim: Satanás, o Senhor te repreenda. Tem alguém que tem coragem de abrir a boca aí? Quando o diabo está pleiteando contra o seu próprio corpo, para não deixar você cumprir o propósito de Deus, você tem coragem de abrir a sua boca e dizer: Satanás, o Senhor te repreenda. Parece que você está sem fé para dizer, está precisando de ousadia. O diabo queria tomar o corpo de Moisés. Eu quero perguntar: você acha que ele não quer tomar o seu também? Mas aqui está o anjo de Deus. Eu acredito que o Senhor Jesus está aqui. E tudo que se levantou e se levanta contra você, abra sua boca e diga: Satanás, o Senhor te repreenda. Aleluia. E nós sabemos que Moisés é uma figura na Bíblia. Se você acreditar nisso, você dê um glória a Deus e um aplauso. Mas deixa eu falar,
que Moisés é uma figura na Bíblia de todos aqueles que morrem e o Senhor ressuscita. É assim na Bíblia? Nós temos dois profetas na Bíblia. Elias não provou a morte. Moisés morreu, mas o Senhor o ressuscitou. Isso é a figura que haverá crentes que não provarão a morte, e haverá crentes que vão morrer, mas que o Senhor não os esquecerá na sepultura. Glória a Deus. Então você tem o livro de Josué, e Josué inicia dizendo: Josué, meu servo Moisés é morto. É hora de você agora assumir o comando. E é assim, Deus nunca trabalha com dois homens ao mesmo tempo. Deus sempre tem uma liderança, uma cabeça. E você, se não tem uma liderança e uma cabeça, você trabalha na contramão de Deus. Então esta é a grande verdade. Esta igreja tem um pastor, ela tem uma liderança. Não existe aqui uma liderança paralela, um pensamento, alguém que se colocou para dar palpite e orientar a sua vida. Quando alguém quiser orientar a sua fé, diga claramente para ele: ei, meu pastor não é você não, Deus me deu um homem para dirigir a minha vida. Você vê como a Bíblia é precisa? Moisés, servo de Deus. Josué, servo de Moisés. Ele não estava na mesma condição. Agora, Moisés é morto e ele assume o lugar de Moisés. E ele está incumbido de fazer o que Moisés não fez, de fazer o povo cruzar o Jordão e agora avançar para a promessa de Deus. Isto é figura na Bíblia, figura de que Jesus começa uma obra, vai até um certo limite, mas para ali, e o Espírito Santo, que é a figura de Josué, que assume o comando. Você pode prestar atenção que é assim na Bíblia. Jesus chegou a dizer: se eu não for, o Espírito Santo não virá. Porque os dois ofícios não trabalhariam juntos. Era necessário que ele fosse para que o Espírito Santo viesse. E quando o Espírito Santo viesse, ele nos guiaria em toda a verdade. Ele nos faria lembrar tudo quanto Jesus nos ensinou. Assim foi dito a Josué: olha, não se esqueça de cada palavra que Moisés, meu servo, te ensinou, e não se aparte dela. E eu quero dizer que o Espírito Santo não levará você para longe daquilo que Jesus lhe ensinou. Muito pelo contrário, te levará a crer em cada palavra dita por Jesus na Bíblia. Será que eu posso ouvir seu amém? Glória a Deus. Então o Josué assume e vai levar ao povo e dar a cada um daquelas tribos, que eram 12, suas ocupações. Cada um tinha uma função. E isso é uma coisa que pouca gente entende. Nós não viemos ao mundo para ser cara meu e cara seu. Normalmente as pessoas não podem ver uma pessoa fazer uma coisa e ser bem sucedido naquilo que querem fazer igual. Aquele ali abriu uma loja, o irmão, como é que chama? Arthur abriu uma hamburgueria. Eu vou abrir também porque ele vai bem. Você foi chamado para isso, você pode abrir e quebrar. É a história do irmão Firmino, que começa vendendo uma tapioca ali num fogareiro e se torna o que é hoje. E outros tentaram e não conseguiram. Porque Deus precisa vindicar aquilo que você foi chamado para fazer. Cada um deve ser agradecido na posição em que Deus te chamou para estar. É óbvio que muita gente é preguiçoso e gostaria de pegar as partes mais fáceis, aquilo que rende mais. Mas não importa se é para cavar buraco, ou se é para enfrentar o sol, ou se é para estar na sombra. O importante é que a sua vida cumpra a missão que Deus te deu aqui na terra. Glória a Deus. Então nem todos eram Josué.
Nem todos iam para o comando, mas muitos iam ser comandados. Então Josué tinha a missão de colocar cada coisa em seu devido lugar. E ele viveu e estabeleceu o povo na terra de Canaã, avançando cidade sobre cidade. Isto é uma coisa que você deve lembrar. Você tem que lembrar isto. Olha, escuta o que eu vou dizer. Não é porque Josué estava no lugar de Moisés que ele não errou. Porque o próprio Moisés cometeu erros. E não era porque Josué agora substituiu que não ia cometer erros. Deus disse para Josué: porque assim como eu fui com Moisés, eu vou estar com você. Se você errar, eu te trago de volta para o caminho. Você está me ouvindo? Parece que você não entendeu. Eu estou dizendo que você vai cometer erros na sua vida. E se você errar, Deus tem maneiras para trazer de volta para o caminho. Ele pode te adoecer, Ele pode usar a vara, mas Ele vai trazer você, porque Deus não vai perder nenhum dos seus. Glória a Deus. Você vai ver. Josué fez um acordo com os gibeonitas, que não era para ter feito. Mas por que Josué fez um acordo com os gibeonitas, que chegaram e mentiram para ele, disseram: nós viemos de uma terra muito distante, nós calçamos sapatos novos, roupas novas e pão novo, olha, embolorou, rasgou, desgastou. E Josué acreditou. Sabe por quê? E a Bíblia diz: porque Josué não pediu conselhos ao Senhor. Quer ver uma coisa? Quantos aqui já erraram na sua vida como cristão? Levante a sua mão. Eu queria perguntar: você orou e pediu conselho para Deus antes de cometer aquele erro? Está aí o seu problema, o meu problema. Estamos assim? Estamos vendo isso, é verdade ou não? Então foi assim com Josué. Mas esta é a coisa. Mas como Deus foi com Moisés, ele era com Josué. Eu queria perguntar: quantos aqui acreditam que Deus é com você? Que Deus tem cuidado de você? Que mesmo você cometendo erro, Ele vai cercar seu caminho e te botar de volta no rumo. Glória a Deus. Podemos dizer: o Senhor é bom? Tem alguém que quer dizer: tenha misericórdia de mim, Senhor? Muito bem. Então você tem no livro de Josué essas figuras. E depois da morte de Josué, parece que é assim: o povo ficou sem liderança. E parece que as cordas estavam soltas. E a Bíblia diz que naquele período cada um fazia o que lhe parecia correto. Está na hora da gente entender: se eu quero fazer o que me parece correto, e você fazer o que lhe parece correto, e você fazer o que lhe parece correto, nós vamos viver numa confusão. Nós precisamos de uma liderança. Quantos precisam do Espírito Santo aqui? Quantos querem ser liderados por Deus? O Espírito Santo não vai conduzir você a erro, vai tirar você do erro. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então você tem o livro de Juízes, e no livro de Juízes, esse período foi aproximadamente de 450 anos. E nestes 450 anos, Deus levantou juízes porque Israel errava e Deus punia Israel. Que coisa boa. Deixa eu voltar aqui. Deus permitiu Israel, que andava pela sua cabeça, errar. Eu disse que as tentações seriam muitas, mas Deus punia. Israel deixou de ser o povo de Deus porque errou? Não, eu não ouvi. Israel deixou de ser povo de Deus porque errou? Mas Deus os corrigiu. Porque Deus corrige a todos que Ele tem compromisso com eles. Se não é filho, Ele nem olha. Mas aqui está.
Não, Deus não anulou, daqui um pouco Deus levantava um juiz. E ele vinha e libertava Israel, e Israel se consertava. Daqui um pouco se rebelava, Deus levantava outro juiz, e eles se consertavam, e daqui um pouco se rebelavam. E quando se rebelavam, Deus soltava os seus inimigos das suas costas. Até clamarem e Deus aparecer. Então você tem no livro de Juízes o nome de Otoniel, de Sansão, de Gideão, de Sangar, de Jefté, de vários outros, de Débora, de tantos personagens. Eu vou adiantar até chegar no último dos juízes, que foi Samuel. Aí eu cheguei agora no livro de Samuel. Estão comigo até agora? Estão me entendendo? Essa é uma trajetória. Então Samuel era o último dos juízes. Mas como foi que o Samuel apareceu? Samuel é um privilegiado. Samuel nasceu com uma colher de ouro na boca. Samuel é produto do acaso. Não, não é assim. Samuel é filho de um homem chamado Eucana. Seu pai tinha 2 mulheres. Eu vou parar aqui para lembrar a você que no Velho Testamento a poligamia era uma coisa aceita por Deus. Um homem ter muitas mulheres. O que era a poligamia? Era um homem casar-se com muitas mulheres oficialmente, dar comida, dar casa, cuidar dos filhos, dar vida sexual para suas mulheres, em todos os aspectos. Não é questão de arrumou uma, largou e deixou filhos ali bastardos e foi embora e passou para outra. Não, o profeta William Branham disse isto, falando sobre poligamia. Ele disse: eu sou contra a poligamia, mas os países onde a poligamia é oficializada é melhor do que nos países onde não há poligamia. Ou seja, aqui no Brasil não há poligamia. Aqui diz que um homem é casado e para se casar novamente tem que se divorciar para casar de novo. Eu quero lembrar a você que o Brasil é uma pátria de prostituição, de traição, e votos não são respeitados. E a maioria dos homens tem experiências e a maioria das mulheres tem experiência fora do seu casamento. E isto, disse o profeta, é uma desgraça. Lá não era assim, aonde existia a poligamia. Uma mulher respeitava seu marido e o marido cumpria seu papel de marido com aquela mulher. Ele disse: eu não estou favorável a isto, isso não dá direito a você fazer isso, mas esta é a verdade. Então, nós temos uma falsa aparência que na verdade é uma desgraça na nossa sociedade. Mas aqui nesse tempo da Bíblia, a poligamia era algo permitido. E nós temos aqui 2 quadros bem interessantes. O primeiro deles é que Samuel era filho de Eucana, mas antes de Samuel aparecer, a Bíblia retrata Eucana como um dos moradores das montanhas de Efraim. Vamos lembrar aqui, quantos filhos Jacó tiveram? Quem é que é capaz de citar o nome deles aí? Rubens, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, hein? Naftali, o que mais? Dan, Efraim? Efraim não. José. Então você tem que Efraim não era filho de Jacó, mas entrou para a sucessão quando Jacó, antes de morrer, cruza a mão e, ao invés de abençoar o filho mais velho de José, que se chamava Manassés, abençoa a Efraim, para que quando José morresse, ele tomasse o lugar no lugar de José. Estão me entendendo? Quando Israel sai do Egito, peregrina 40 anos e vai para as terras
de Canaã e se estabelece ali, quero lembrar a você disso, se estabelece ali, você vai entender que quando eles estão neste período de peregrinação no deserto, e Josué está estabelecendo cada coisa, e o profeta Moisés, quando deixou, chamou uma tribo que se chamava Levi, que é um dos filhos de Jacó, e disse: olha, esta tribo de Levi será a tribo sacerdotal. Veja, nem José, nem Rúben, nem Benjamim, nem Dan, nem um dos filhos terá direito de ministrar o sacerdócio, de levar a tenda da congregação, de montar ou desmontar, a não ser aqueles que fizerem parte desta tribo. Como é o nome da tribo? Como é o nome da tribo? Levi. Então Levi tem 3 filhos. Um se chama Gerson, outro Coate e outro Merari, ou Merari, como se queiram. E cada um destes filhos, descendentes de Levi, vai ter uma atribuição própria para a obra do ministério no Velho Testamento. Não sei se você está me entendendo. Quando Josué vai dar as terras aos descendentes de cada tribo, foi dito por Jacó que Levi não teria direito a uma herança. Ou seja, aqui está este pedaço que vai ser para a tribo de Judá, e este aqui para a tribo de José, e este aqui vai ser para a casa de Levi. Não. Levi não terá direito à herança entre seus irmãos. Levi será esparramado em Israel. Então você tem 48 cidades destinadas aos levitas. 48 cidades foram dadas para ele. Você constrói aqui na tribo de Judá, você constrói aqui na tribo de Dan, você constrói aqui na tribo de José, aqui na tribo de Zebulon, na tribo de Neftali. Vocês se espalhem. E todas as demais tribos de Israel plantarão, colherão, criarão gado, ovelhas, terão suas atribuições e trarão os dízimos para que vocês que trabalham na obra do tabernáculo, no sacerdócio do Senhor, sobrevivam dignamente disto. E eu não quero o resto, o melhor do azeite, o melhor do rebanho, o melhor do gado, tudo para vocês tem que ser o melhor. Será que você está me entendendo? Parece que não está entendendo. Então esta era a ordem. E veja só, entre aqueles que receberam uma porção de terra nas terras de José, que mais tarde estava em nome de Efraim, estava o pai de Samuel. Samuel jamais poderia ser profeta e sacerdote se ele não fosse descendente de levitas. E quando você lê aqui, dá a impressão que ele é morador das montanhas de Efraim, mas ele é morador das montanhas de Efraim, mas filho de uma família levita que vivia numa terra que Efraim havia dado para seu pai. Vocês me entenderam? Está claro assim? Muito bem. Então, este cidadão era um adorador levita. E ele todos os anos tinha o compromisso de vir com as suas mulheres e seus filhos para prestar uma adoração. Isso aqui é muito interessante, viu, gente? Talvez você esteja, eu estou fazendo uma base para entrar nisso. E então eles vinham, e todos os anos eles vinham, só que estas duas mulheres, uma não tinha filho, ela se chamava Ana, mas todos os anos ela vinha. E a sua rival, estou citando como diz a Bíblia, a Penina, tinha filhos, e ela zombava, e dizia, está vendo, você é estéril, você não produz. E isso no Velho Testamento era uma maldição, era uma abominação, uma mulher não ter filhos.
Então o que acontece? O que aconteceu foi que cada vez que vinha e era provocada, ela simplesmente se sentia humilhada, triste, não comia, só chorava. E o marido repartia a oferta para que seja feita. Dava uma parte excelente para Ana, mas aquilo não a contentava. Preste atenção, que eu quero entrar num outro assunto aqui agora. O poder de uma oração verdadeira. Ontem eu preguei e disse que nós precisamos aprender a orar da maneira como o profeta ensinou. Eu gostei demais da sinceridade do irmão Brana em dizer assim: olha, eu tenho vivido e às vezes vou para a plataforma e fico esperando ter uma visão para que Deus me diga: aquela irmã ali vai ser curada, aquele irmão ali vai ser curado. E eu tenho estado acovardado, isso é o profeta. E o diabo tem conseguido me amarrar, para que eu não libere a minha fé e possa ir lá e desafiar a Satanás. E eu fico esperando uma visão. E eu estava orando hoje e entendi que aquilo não é ter fé. Se eu preciso de uma visão, então eu estou vendo. E se eu estou vendo o Elias aqui, eu preciso ter fé para saber que é o Elias? Eu preciso ter fé para saber que aquela irmã foi curada ou vai ser curada porque Deus me mostrou? Não, eu não preciso ter fé. Então eu me coloco numa posição diferente de todas as demais pessoas, porque cada um de nós aqui precisamos aprender o que é fé, e aprender o que é oração, e aprender que quando você pede alguma coisa para Deus, por fé, que é uma revelação, você pode ter certeza que aquele assunto está concluído. Agora eu venho aqui e pergunto: quantos aqui têm problemas? Quantos aqui têm desafios? Quantos aqui têm doença? Quantos aqui gostariam de ver seus problemas solucionados? Quantos aqui já oraram? Quantas vezes você ora por um problema? Vamos tomar a Ana. Todos os anos ela vinha no templo para orar, para adorar. Mas ela nunca recebeu uma resposta da sua oração. A pergunta é: será que aquela oração foi de fato uma oração efetiva? O problema é, nós às vezes achamos que oramos, e ela já entrava no templo, sabe, de alguma maneira contrariada, e vinha lá e falava com Deus e voltava e não recebia nada, e no próximo ano voltava e não recebia nada, e no próximo ano era da mesma maneira. Mas houve um dia que ela tomou uma decisão. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Há um dia que você diz: basta, eu agora vou ter o meu problema resolvido de uma vez para sempre. Eu acho que você não entendeu. Eu agora não carrego mais essa situação. E a Bíblia diz que a Ana entrou naquele dia no templo e se prostrou diante do altar. E o sacerdote Eli estava ali. E Eli já era um homem reprovado. Sua casa, seu ministério não estava bem. Mas aquele homem carregava ainda uma comissão de Deus. Porque a Bíblia diz em Levítico 6 que a bênção para a vida do povo estava na boca do sacerdote. O sacerdote é o anjo da igreja. O sacerdote é aquele que fala, é aquele que libera. E se você não tem fé nisto, você vai ficar aí.
Você está pensando que o pastor é apenas um pregador, o pastor é apenas alguém que veio enfeitar, um pastor é apenas aquele que vive dos seus dízimos, um pastor é aquele que libera a bênção do Senhor sobre a sua vida. Mas isso não é porque eu estou dizendo isso, é quando a revelação entra na sua vida. As coisas são simples. Não estou dizendo que existe nenhuma virtude em mim. O profeta disse, as pessoas vêm para tocar no meu paletó. A mulher tocou na vestimenta de Jesus ou não tocou? Sabe o que o irmão Branham disse? Sabe quantas vezes Jesus podia curar aquela mulher? Sabe quantas vezes Jesus podia curar um cego, ou um aleijado, ou um leproso? Nenhuma. Ele era um homem, e ele disse, o filho não faz nada, até que o pai faça primeiro. Não era ele, dependia de Deus. Então eu quero dizer para você, não era a virtude da roupa de Jesus, era a fé daquela mulher. A confiança que aquele homem tinha alguma coisa para dar, não era o irmão Branham. Você está me ouvindo? Não sou eu. Sábado passado eu cheguei aqui, eu não sabia de nada, o irmão Júnior veio me tirar do carro. E eu disse, não precisa, eu estou bem, dou conta de descer. Quando eu desci, eu toquei a mão nas costas dele. Eu não sabia absolutamente nada. Mas ele estava sentindo uma dor insuportável na coluna, nas costas. E quando terminou o culto, olha o tamanho dele, vem cá, irmão Júnior. Olha o tamanhozinho do homem. Ele veio aqui dentro do meu escritório, encostou na parede, chorando. E dizendo, o Senhor tocou nas minhas costas e a dor desapareceu na mesma hora. Fui eu, não. É o respeito pelo sacerdote. Você está me entendendo? É o quanto você respeita o ofício. Então, a mulher se ajoelha no altar e ela tem uma oração e ela está disposta a cumprir o que ela estava pedindo. Eu quero parar aqui hoje à noite para lembrar a você que nós não alcançamos de Deus as coisas que pedimos. Primeiro é porque não oramos. Nós às vezes pensamos que aquilo que falamos é uma oração, mas a oração é a hora que você desliga de tudo, que você não se interessa por mais nada, que você quer o fim daquilo, que você quer o começo de uma outra vida, que você quer Deus no quadro. Então você sabe que você entrou na presença de Deus, e quando você realmente fala com Deus, e a sua oração toca em Deus, você levanta dali sabendo que a vitória já aconteceu, ainda que não esteja diante dos seus olhos. Veja. A Ana chegou, dobrou os joelhos e orou. E a sua oração tocou em Deus. E ela fez um voto ao Senhor. Eu estou aqui. Se o Senhor atender minha oração, me der um filho, eu devolvo este filho ao Senhor. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender é tudo que nós pedimos para Deus, aquilo não é para nossa glória, mas aquilo é para a glória de Deus. Deve você devolver cada bênção que Deus deu para você e dizer, Senhor, isto não é para mim, isto é para ti novamente. Diga aí, a minha saúde é para o Senhor, as minhas finanças é para o Senhor, a minha felicidade é para te exaltar. Tudo que eu quero é glorificar o teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Ela não estava, sabe, apenas por uma concorrência vaidosa. Eu quero provar para minha rival que eu também vou ter filho. Não, ela queria dar a Deus a glória. Nós não temos que provar para ninguém quem nós somos. Nós queremos que Deus entre no nosso meio. Nós queremos ver um avivamento. Nós queremos ver as obras poderosas. Nós queremos ver a situação mudar. Nós queremos ter famílias organizadas. Nós queremos ter saúde.
Nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Para quê? Para mostrar que nós somos diferentes ou para mostrar que a glória pertence a Deus? Você não tem coragem nem de abrir a boca para dar glória a Deus? Aleluia! Então ela vai lá, e ela ora, e ela pede, e ela está lá no altar pedindo. E o sacerdote a olhou e disse: ô mulher, até quando você vai embriagar-se? Por que você não deixa estas bebidas fortes? Você vira aqui nesta embriaguez, ela para e diz: eu não estou embriagada, eu sou uma mulher de alma amargurada, e eu estou pedindo a Deus. Naquela hora, Deus abre a boca do sacerdote, porque se fosse Eli falando, as coisas não teriam acontecido. Mas como não se tratava de Eli, se tratava da resposta de Deus para aquela mulher. E se for eu falando, não vai acontecer na sua vida. Mas se esta palavra é a resposta de Deus para a sua vida, você vai ver um milagre poderoso acontecer. E você voltará para dar glórias, não é ao sacerdote, mas a Deus. Glória a Deus. O sacerdote é um homem, ele não pode fazer nada. Mas Deus não faz nada a não ser através dele. Esta é a outra diferença. Então as pessoas às vezes querem fazer as coisas da sua maneira, mas existe uma porta para entrar e para sair. Glória a Deus. Ele abre a boca e diz que o Deus de Israel conceda a tua petição. Eu não sei se tem alguém que entrou aqui precisando de ver um quadro mudado na sua vida. Eu não sei se tem alguém precisando de uma resposta de Deus. Eu não sei se tem alguém que gostaria de ver a situação mudar. A vergonha, o opróbrio, aquilo que te humilha, vir por terra, cair por terra. Eu não sei se você está aqui para isto, mas se alguém entrou aqui, ou em Brasília, ou em Manaus, escute agora a palavra do Senhor. Que o Deus de Israel conceda a resposta da tua petição hoje à noite. Aleluia! Glória a Deus! Glórias ao Senhor! Aleluia! Agora veja qual é a condição. Pode assentar. Veja qual é a condição. Qual é a condição? A partir daquele momento, o semblante da mulher mudou. Se tem alguém que crê aqui, a partir deste momento, mude o seu semblante. Agora não se considere mais, Ana, uma mulher sem filho. Se considere uma mulher grávida. Considere-se uma mulher que vai trazer o filho de volta. Considere que Deus respondeu sua oração. E isso é o que nós precisamos. Como tomamos Deus em sua palavra, a nosso semblante muda. A situação está resolvida. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora veja o que é fé, o que é revelação e o que é ter a palavra de Deus. Escuta. A Bíblia diz que ela se levantou, comeu, se alegrou. Ela não tinha mais aquele problema. E eu não sei, as pessoas dizem que creem. Eu preguei esta semana na live, o irmão Diego pregou no culto sobre crentes incrédulos, crentes sépticos e crentes impacientes. Estas três classes de pessoas é a cara da maioria de nós. Nós dizemos que cremos, mas não cremos. Por quê? Porque o crente, ele não precisa ver para crer. Eu queria perguntar, a Ana sentiu uma criança dentro de si? A Ana viu o filho? Não, mas ela creu. E esta é a questão. Nós queremos ver primeiro o resultado das nossas orações para crer. E quando nós estamos vendo para crer, disse Jesus a Tomé: você não passa de um incrédulo,
porque bem-aventurado é os que não veem e creem. Disse Jesus: seja crente e não. Então, quando você está esperando ver o resultado da sua oração para você glorificar a Deus, diga para mim que você é crente. Eu vou dizer: você é um incrédulo. A Ana mudou o semblante. Você tem que mudar a sua estação. Você tem que mudar a sua sintonia. Você tem que mudar a sua faixa. Você tem que mudar a sua cara. Você não precisa voltar para casa reclamando do seu problema. Você tem coragem de voltar para casa dizendo: o problema está solucionado. Glória a Deus. Ela foi assim. Ela simplesmente começou, ela creu. Ela sorriu. Ela estava alegre. Ela estava leve, a carga havia saído, ela comeu, ela voltou para casa, e quando ela voltou para casa, o marido dela deitou com ela, e ela engravidou. E é isso que eu quero dizer para você: você vai ver acontecer depois que você crê. Não é que você precisa ver para depois crer, não. Você crê e você vai ver que estes sinais seguirão os que creem. Deus quer operar maravilhas na sua vida, mas está chamando você primeiro para ser crente. O profeta William Branham disse, não sei se tem alguém daqui da crê que o irmão Branham é profeta. Ele disse: quando você realmente crê que a sua oração foi respondida, que você falou com Deus, que a sua oração entrou em Deus, e você sabe que Deus te ouviu, você simplesmente começa a agradecer antes de receber. Eu quero saber quando é que isto vai começar a acontecer na nossa vida. Ou quando é que nós vamos estar na classe dos incrédulos e dos duvidosos e dos impacientes? Mas já faz um ano que eu orei e não aconteceu, porque você nunca creu. Porque isso não é para incrédulo, nem para impaciente. Isso é para quem crê. Eu queria que Deus colocasse fim no seu problema hoje. Eu queria que você voltasse para casa sorrindo e cantando hoje. Mas isso sou eu e você. Deixa eu citar o que o irmão Branham disse. A única... Preste atenção, a única, não existe outra. A única maneira para você receber alguma coisa de Deus é quando você orou e creu, começar a agradecer. Você viu que havia tantas pessoas que ficaram em pé, mas ninguém ficou em pé agora para agradecer. Todo mundo ficou sentado. Porque parece que isso não foi para você. Parece que isso não mexeu com você. Você está esperando eu mandar você agradecer. E se isso entrasse na sua vida, você não fecharia a sua boca, não. Você começaria a agradecer e gritar aqui dentro: ei, hoje foi o dia da minha libertação, da minha vitória, da virada na minha vida, do sobrenatural. Ei, hoje chegou o meu dia aqui no templo, a voz de Deus falou ao meu coração. Aleluia! Eu não estou vendo você agradecer. Você quer enganar a quem? A Deus? Deus está olhando para você. Se você realmente crê, abra a sua boca e dê glória a Deus e agradeça a Deus, porque hoje é uma noite diferente na sua história. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amém. A Bíblia disse que a Ana voltou para casa sorrindo, agradecida e engravidou. Eu quero dizer que você vai voltar para casa leve, feliz e agradecido, e a bênção está ao teu caminho.
Ela engravidou, ainda ia esperar 9 meses, mas estava esperando pacientemente. Ela ia dar o salto da vitória. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Quer ver? O irmão Branham contou, é assim, mas virou historinha. Virou historinha, não é testemunho, não serve para nós. O ceguinho entra na fila, o irmão Branham diz, você está curado. Ele desce da fila, dá a volta e vem pelo outro lado. E ele disse, olha, o senhor disse que eu estou curado, mas eu estou cego. Ele queria ver. O irmão Branham disse, não é assim. Disse, como é então? Disse, você vai para casa e glorifique a Deus. E comece a exaltar a Deus. Porque Deus te deu a visão hoje à noite. Mas eu estou cego. Ele disse apenas, glorifique a Deus. Agradeça a Deus. Aquilo não é para o cego, aquilo é para você hoje à noite. Aleluia. Então, o irmão Branham disse que o ceguinho voltou. O ceguinho voltou no próximo culto. Ele disse que o ceguinho quase não me deixava pregar. E eu começava a pregar e o ceguinho se levantava e dizia, glória a Deus, eu estou curado. Tem alguém que tem coragem de dizer aí, glória a Deus, Deus resolveu o meu problema hoje. Ei, a minha vitória chegou hoje. O quadro mudou hoje. E terminou o culto. E o ceguinho estava enxergando? Estava enxergando? E se você amanhã continuar com o mesmo problema, você vai glorificar a Deus ou vai deixar o problema gritar? No próximo dia, o ceguinho foi vender o jornal. E estava lá dizendo, nova, 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 nova. Qual é a nova, ceguinho? Eu estou curado. Eu quero saber que quantos na segunda-feira vão dizer, Deus resolveu o meu problema. Na terça-feira a vitória chegou. Ei, eu quero glorificar a Deus de maneira antecipada. Ei, eu quero dizer que o diabo vai perder na vida dos crentes. Glória a Deus. E daqui um pouquinho, na quarta, na quinta, cada dia que passava, e passaram-se várias semanas. E passaram-se várias semanas. E você disse, não vai chegar. Não, este é o séptico e duvida. É o impaciente. Não, quando Deus falou, não é mais com você, é com Ele. Mas vão zombar de mim, deixam zombar. Você é que vai zombar no final. Então todo mundo dizia que o cego estava doido. Agora cego e doido. Agora com problema e dizendo que está resolvido. E agora eu estou vendo a mesma situação e disse, acabou, acabou. Mas como acabou se eu estou vendo aí? Você é um incrédulo, você precisa ver. Mas eu preciso crer. Todos nós conhecemos que um dia o cego vai no barbeiro fazer a barba e a cara está ensaboada e o jaleco está no peito aqui e daqui um pouquinho o barbeiro começa a zombar dele. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai fazer o diabo murchar o sorriso dele. Quando ele abrir a boca para dar uma gargalhada, vai cortar no meio, vai diminuir, vai sumir e vai virar nada. Glória a Deus. E o barbeiro disse para o ceguinho, ei, você foi lá na reunião do Branham? Ele é um falso, ele te enganou. Você anda dizendo que você anda curado, mas você está cego. Ele disse, não, eu estou curado.
foi a última vez que a cegueira existiu. Quando ele disse, eu estou curado, os olhos abriram. Ele salta da cadeira, ele corre pelas ruas e ele grita, ei, eu estou enxergando. Aleluia! Eu agora estou vendo. E é isto que eu quero dizer. Se você esperar ver o resultado, você não verá. Você é um incrédulo. Eu estou desafiando você a chegar na beirada da sua cama, a dobrar os joelhos, a entrar no seu quarto, a fechar a porta. Eu não sei se eu vou passar 1 hora, 2, 3, mas quando eu levantar daqui da minha oração, o assunto vai estar resolvido. Ei, vamos despedir dos sofrimentos hoje à noite. Vamos despedir o senhor incredulidade hoje à noite. Vamos despedir as dúvidas hoje à noite. Vamos acabar com a impaciência hoje à noite. Vamos gritar que nós somos crentes em Jesus. Nós cremos em Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Esta é a experiência da Ana. Esta é a experiência de todo verdadeiro crente. Quando ele entra e fala com Deus, o assunto terminou. Agora você quer ver uma coisa? Quantas vezes falamos e nossa oração não chegou em Deus? E nós então voltamos a falar. Elias, vai chover. Vai lá, olha lá, eu vou dobrar o joelho aqui e orar. Você viu o sinal de chuva? Não. Não viu? Não. Mas eu vou orar de novo. Voltou o moço a segunda vez, viu o sinal de chuva? Não. Terceira vez, viu o sinal de chuva? Não. Quarta vez, viu. Mas quando Elias entrou, e aquilo chegou lá no sinal de Deus, quando aquela oração entrou em Deus, e o moço voltou e disse, eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias disse, eu sei que a minha oração chegou lá. Pode anunciar a Acabe, uma nuvem do tamanho da mão de homem não traz chuva. Vai dizer para Acabe que eu estou ouvindo o som de uma chuva impetuosa. Vai chover abundantemente. Vai chover abundantemente. Vai haver uma super chuva. É isso. Ore até tua oração entrar em Deus. A Bíblia diz que Paulo recebeu um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. E aquele mensageiro o esbofeteava. E Paulo disse 3 vezes. Eu orei ao Senhor. Senhor, afasta isso da minha vida. Deus ficou calado. Aquela oração não chegou. Segunda vez, Senhor, afasta esse diabo da minha vida. Parece que nada aconteceu. Mas quando ele foi orar a terceira vez, e disse, Senhor, Deus falou, o Paulo, a minha graça te basta. Não se preocupe com esta doença. Quando você estiver fraco, você vai ser poderosíssimo. É quando você está fraco que você vai ser forte. Aleluia! Então nós devemos orar até que a nossa oração atinja o céu. Eu não sei se vai ser 1, 2 ou 3, mas a hora que você sentir que a sua oração chegou, pode gritar, ei, Deus me respondeu. E vai parecer que vai dar tudo errado, você simplesmente sorri. E disse, mas vai acontecer. Porque Deus não engana ninguém. Você está me ouvindo? Ei, eu estou dizendo, vai acontecer. Glória a Deus. Glória a Deus.
E não venha contar churumingos para mim. É assim que nós precisamos crer. Eu poderia passar a noite dando testemunhos. O irmão Brando disse que o médico examinou o filho de um neto de um irmão que estava com uma doença, os aparelhos ali, dizendo que o menino ia morrer. Mas o velho era crente. Ele disse: doutor, eu creio na medicina, mas eu creio um poder acima da medicina. Deixa eu falar com Deus ali. Entrou num quartinho, não tinha ar-condicionado não, e o suor desceu. O suor desceu, e ele passou meia hora, e ele passou uma hora, e quando daqui um pouquinho, ele viu que a oração dele tocou em Deus, ele abriu a porta e saiu, e disse: doutor, seus aparelhos podem dizer que meu neto vai morrer, mas Deus me disse que ele vai viver. Eu vou terminar. Irmão e irmã, não faça de conta que você está orando. Realmente ore. Com o seu coração, com a sua alma, com o seu espírito. Fale a verdade. Debruce diante de Deus. Busque ao Senhor. Derrame a sua alma. Quando você entender que a sua oração chegou diante de Deus, levante vitorioso. Se não, fique lá até Deus te responder. Glória a Deus. Isto é persistência. Então eu termino, quando eu terminei de pregar, sexta-feira, ontem, um irmão me mandou um áudio lá de Brasília, talvez ele esteja no culto lá. Ele disse: pastor, eu tenho tanto tempo que eu estou na fé, que eu creio nessa mensagem, eu creio em cada palavra da Bíblia, mas eu tenho um problema. Eu vou citar o problema. Eu espero que isso não ofenda. Eu tenho uma neta que está na cadeira de roda há muitos anos, paralítica. E eu não tenho esta fé para anunciar que ela está curada. Por que ela não tem fé para anunciar que está curada? Porque nunca parou para orar até que a sua oração chegasse em Deus. Porque a hora que você dobrar o joelho e não se importar mais com o tempo, com nada, mas você quer ver a solução, a sua oração vai tocar no coração de Deus. E quando ela tocar em Deus, pode pregar cartazes, mandar fazer outdoor. E as pessoas dizem: mas eu não posso fazer isso, porque se eu sair dizendo que a minha neta está curada e ela está na cadeira de rodas, então as pessoas rirão da minha cara. Veja que ele próprio está duvidando. E eu contei o testemunho de um pastor da Coreia, que ele estava orando, e ele era pobre, e ele não tinha nada, e a congregação dele era pobre, e ele pediu a Deus uma bicicleta, uma escrivaninha e uma cadeira. E quando ele pediu, no outro dia ele foi no púlpito, mas ele sabia que ele tinha falado com Deus, e ele disse para a sua igreja: ei, Deus me deu uma escrivaninha, uma bicicleta e uma cadeira. E 3 rapazes da sua igreja, quando terminou a escola, disse: pastor, nós queremos ir na sua casa, queremos ver sua bicicleta, sua cadeira e sua escrivaninha. E ele disse: agora estou em problema. E quando foram para casa, e abriu a porta, não tinha escrivaninha, não tinha bicicleta, não tinha cadeira. E os rapazes sorriram um para o outro e disseram: ei, pastor, cadê a cadeira, a escrivaninha e a bicicleta? Ele disse: está aqui. Ele disse: como está aqui? Ele disse: eu estou grávido dela. Eu concebi isto. E eu vou dar à luz isto. Quando você concebe a palavra, você vai dar à luz aquilo que a palavra falou. Mas eles riram, disseram que eu estava mentindo. Eu não estava mentindo. Passaram-se algumas semanas, um americano que morava na Coreia ia voltar para os Estados Unidos, chamou ele, pobre, para ajudar a carregar a mudança. Enquanto carregava a mudança, a dona olhou e disse: sabe, nós não vamos levar aquela bicicleta, nós vamos dar ela de presente para o senhor.
Era exatamente a marca da bicicleta que ele tinha pedido. No próximo dia ele voltou para terminar, ajudar a mudança. E a dona disse: eu conversei com meu marido e nós olhamos, aquela escrivaninha está tomando muito espaço com aquela cadeira. Nós vamos dar a cadeira e a escrivaninha para o senhor. Você não sabe a maneira como virá, mas quando você professa aquilo que você crê, aquilo virá na sua vida. De alguma maneira Deus abrirá caminhos, Deus fará o mundo dar voltas, mas a palavra dele se cumprirá na sua vida. Eu só queria perguntar se tem algum crente aqui, ou se eu estou falando a incrédulos. Hoje é o dia de uma fé verdadeira tomar posse da palavra. Aleluia! Glória a Deus! Muito bem. A Ana trouxe o menino. Eu vou terminar, você pode ficar em pé. A Ana trouxe o menino, entregou o menino. Todos os anos vinha trazer uma túnica para o menino. E novamente, a Ana só tinha aquele filho. E o sacerdote velho olhou para Eucana, marido de Ana, e disse: que Deus aumente a sua família. E Deus conceda filhos através desta mulher. E daqui um pouquinho ela teve 3 filhos e 2 filhas. Tudo depende da palavra de Deus. Você está aqui, Deus não veio e não mandou o arcanjo Miguel, e nem um vento soprou aqui, mas a palavra está passando pela boca de um sacerdote aqui hoje à noite. Que Deus conceda a resposta da tua petição, mude a história da tua vida, realize aquilo que Ele prometeu fazer. E você tem coragem de abrir a boca e dizer: eu recebo, eu creio. E eu te dou glória, Senhor, e te agradeço pela tua bondade. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem alguém que quer agradecer a Deus por ter estado aqui neste culto, por ouvir esta palavra? Tem alguém que quer ver o quadro mudar? Deixe de confessar derrota. Deixe de cara triste. Deixe de impaciência. Deixe de duvidar. Deixe de esperar para ver, para crer. Comece a crer hoje à noite. E o que era impossível se tornará possível na sua vida. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu apenas oro que o Senhor confirme a sua palavra. Que o Senhor faça resplandecer sobre este povo a luz da tua face. Que tudo que for trevas seja lançado fora da vida dessas pessoas. Que a luz dos céus brilhe na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Eu os recomendo e os abençoo em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia. Vai-te, Satanás. O Senhor te repreenda, Satanás. Glória a Deus. Levante a sua mão antes de terminar o culto. Veja se você pode ser agradecido a Deus. Abra a sua boca e dê glórias ao Senhor.